Meu nome é Jéssica. Eu tinha 36 anos quando joguei uma garrafa térmica de água fervendo no rosto do padre Luciano durante a procissão de Nossa Senhora Aparecida, na avenida principal de Aparecida do Norte. Era 12 de outubro, dia da padroeira, milhares de pessoas nas ruas. Eu me aproximei dele com a garrafa escondida numa sacola de pano azul, daquelas de feira. Esperei o momento exato em que ele erguia a imagem acima da cabeça, com os braços esticados, o rosto voltado para cima. E joguei. A água acertou o lado esquerdo do rosto dele. Ouvi o som antes de ver qualquer coisa. Um chiado agudo, como carne na chapa. Depois veio o grito. Um grito que parecia vir de dentro da terra. Ele largou a imagem, ela caiu no chão e rolou até a calçada, e levou as mãos ao rosto. Caiu de joelhos no meio da avenida. As pessoas ao redor entraram em pânico. Uns gritavam, outros empurravam, mulheres choravam. Eu fui derrubada pela multidão antes mesmo da polícia chegar. Caí de bruços no asfalto quente, senti o gosto de sangue na boca. Alguém me segurou pelos braços, me ergueu com força. Fui arrastada até uma viatura. Fui presa gritando versículos bíblicos, dizendo que tinha feito a obra de Deus. Minha voz estava rouca, minha garganta ardia. Eu gritava Apocalipse, capítulo 17. Gritava sobre a grande prostituta vestida de púrpura. Gritava que Babilônia havia caído. As pessoas me olhavam com horror. Não era medo do que eu tinha feito. Era nojo. 3 meses depois, eu estava no hospital queimando de febre, e foi o mesmo padre, com o rosto ainda marcado pelas cicatrizes que eu causei, quem apareceu ao lado da minha cama. Eu cresci em Guarulhos, na periferia de São Paulo, filha de uma mãe solteira que trabalhava como faxineira. Minha mãe Neuza limpava escritórios à noite, voltava para casa às 5 da manhã. Ela era católica devota, tinha um altar de Nossa Senhora Aparecida na sala de casa. Um altar de madeira pintada de branco, com uma toalha bordada em cima, 3 velas, um copo d'água e a imagem da Santa bem no centro. Minha mãe acendia velas toda noite antes de sair para trabalhar. Rezava de joelhos, com os olhos fechados, movendo os lábios em silêncio. Eu odiava aquilo. Odiava ver minha mãe gastar dinheiro que não tinha com velas, com romarias, com promessas. Dinheiro que poderia comprar comida, roupa, material escolar. Aos 14 anos, depois que minha mãe perdeu o emprego porque o prédio onde ela trabalhava fechou, tivemos que nos mudar para um barraco menor. Um cômodo só, chão de cimento, telhado de zinco que esquentava no verão e vazava no inverno. Minha mãe trouxe o altar junto. Colocou num canto, perto da pia. Eu a culpei por confiar numa santa de gesso que não fazia nada. Gritei com ela. Disse que ela era burra, que estava desperdiçando a vida rezando para uma estátua. Minha mãe apenas olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Um dia você vai entender, Jéssica. Um dia você vai precisar de algo maior que você mesma." Aos 17 anos, me converti numa igreja pentecostal. Não foi por experiência espiritual. Foi por raiva. Raiva da pobreza, raiva da minha mãe, raiva de um Deus que parecia favorecer os ricos enquanto deixava a gente como a gente morrer de fome. Mas na igreja, descobri algo poderoso. Pela primeira vez, eu tinha voz. Eu podia gritar, podia profetizar, podia julgar. E eu adorava julgar. Adorava apontar o dedo, chamar pecado pelo nome, dizer quem estava certo e quem estava errado. Sentia que finalmente eu tinha controle sobre alguma coisa. Me casei aos 21 com Claudemir, um diácono da mesma igreja. Ele era sério, rígido, usava terno todos os domingos. Casamos numa cerimônia simples, sem festa, sem música, sem dança. Tivemos 2 filhas, Rebeca e Raquel. Mas meu casamento era frio. Claudemir era controlador, exigia submissão total, usava versículos bíblicos para me manter no lugar. Quando eu questionava, ele citava Efésios: "Mulheres, sujeitem-se a seus maridos." Quando eu chorava, ele dizia que lágrimas eram fraqueza espiritual. Eu engoli minha revolta transformando-a em ativismo religioso agressivo. Canalizei toda a raiva que sentia por ele, pela pobreza, pela vida, em atacar outros. Me tornei uma das líderes do grupo de evangelismo de confronto da igreja. Organizávamos protestos em frente a templos católicos, gritávamos que o Papa era o anticristo, distribuíamos panfletos chamando Maria de ídolo morto. Eu segurava cartazes enormes com versículos destacados em vermelho. Gritava no megafone, chamava as pessoas que saíam da missa de cegas, de enganadas, de perdidas. Algumas pessoas tentavam dialogar. Eu não deixava. Interrompia, citava a Bíblia, levantava a voz até elas desistirem. Mas meu alvo obsessivo era Aparecida do Norte.
Eu odiava aquela cidade, odiava o santuário, odiava a devoção cega de milhões de pessoas. Via aquilo como a maior prova da idolatria brasileira. Planejava viagens até lá só para distribuir panfletos na porta da basílica. Gritava para os romeiros que eles estavam adorando demônios. Fui expulsa várias vezes. Voltava sempre. Minha mãe Neuza me implorava para parar. Dizia: Jéssica, isso não é amor por Deus, isso é ódio pelas pessoas. Eu a cortei da minha vida. Proibi minhas filhas de verem a avó. Rebeca, que tinha 13 anos, começou a questionar minha rigidez. Perguntava por que não podia ver a avó, por que não podia ter amigas católicas, por que não podia assistir certos programas na televisão. Eu a disciplinava com severidade, citando provérbios. Quem poupa a vara odeia o filho. Bati nela mais de uma vez. Com cinto, com chinelo, com a mão aberta. Claudemir apoiava. Dizia que disciplina era amor. Raquel, a mais nova, tinha 10 anos e vivia em silêncio. Não questionava, não chorava, apenas obedecia. Mas o silêncio dela me incomodava mais que a rebeldia de Rebeca. Comecei a planejar a agressão 6 meses antes. Queria fazer algo que chamasse a atenção nacional, que expusesse a idolatria católica de uma vez por todas. Escolhi o dia 12 de outubro porque seria o mais simbólico. O dia da padroeira, o dia em que milhões de pessoas se ajoelhavam diante daquela imagem. Comprei a garrafa térmica num camelô do centro de Guarulhos. Uma garrafa comum, de plástico verde, com tampa de rosca. Testei a temperatura várias vezes. Enchia de água fervente, deixava fechada por 1 hora, abria e jogava no chão para ver o efeito. A água continuava escaldante. Visualizei o momento centenas de vezes. Via o padre erguendo a imagem, via a água acertando o rosto dele, via o caos que viria depois. Sentia uma euforia estranha. Uma sensação de que finalmente eu estaria fazendo algo grande, algo que mudaria tudo. Claudemir não sabia de nada. Eu não contei para ninguém da igreja. Sabia que me impediriam. Sabia que diriam que era loucura. Mas eu tinha certeza absoluta de que Deus estava comigo. Que aquilo era um ato profético. No dia 12 de outubro, acordei às 5 da manhã. Tomei banho, vesti uma roupa simples, peguei a garrafa térmica e saí. Peguei um ônibus até o Tietê, de lá outro até Aparecida. A viagem durou quase 4 horas. Durante todo o trajeto, li a Bíblia. Li sobre Elias enfrentando os profetas de Baal. Sobre Jeú destruindo o templo de Baal. Sobre Josias queimando os ossos dos sacerdotes idólatras. Sentia que eu estava fazendo o mesmo. Que eu era uma profetisa escolhida para confrontar a idolatria moderna. Quando cheguei em Aparecida, a cidade estava lotada. Gente por todos os lados, vendedores ambulantes, crianças correndo, bandeiras tremulando. O cheiro de pastel, de churros, de incenso. Entrei num banheiro público, enchi a garrafa térmica de água fervente que pedi numa lanchonete. A moça que me atendeu perguntou se era para fazer chá. Eu disse que sim. Coloquei a garrafa dentro da sacola de pano azul, segurei firme e caminhei até a avenida principal. A procissão começou às 3 da tarde. Eu me posicionei na segunda fileira de pessoas, bem perto do cordão de isolamento. O padre Luciano estava à frente, usando batina branca, segurando a imagem de Nossa Senhora Aparecida com as 2 mãos. Ele caminhava devagar, sorrindo para as pessoas, acenando com a cabeça. A multidão cantava, algumas mulheres choravam, homens tiravam fotos. Eu apenas esperava. Meu coração batia rápido, minhas mãos suavam, mas minha mente estava calma. Eu sabia exatamente o que fazer. Quando o padre passou na minha frente, ele ergueu a imagem acima da cabeça. A multidão aplaudiu, gritou, algumas pessoas se ajoelharam. Foi nesse momento que eu abri a sacola, peguei a garrafa, destravei a tampa e joguei. A água acertou em cheio o lado esquerdo do rosto dele. O som foi horrível. Um chiado alto, seguido de um grito que parecia rasgar o ar. Ele largou a imagem imediatamente, levou as mãos ao rosto e caiu de joelhos. A imagem bateu no chão e rolou até a calçada. Ouvi o barulho dela quebrando, um estalo seco. As pessoas ao redor entraram em pânico total. Mulheres gritavam, homens corriam, crianças choravam. Eu fiquei parada por alguns segundos, olhando para ele no chão. Vi a pele do rosto dele começando a inchar, ficando vermelha, depois roxa. Vi as mãos dele tremendo. E então alguém me empurrou. Caí no chão, bati a cabeça no asfalto, senti um gosto metálico na boca. Várias pessoas me seguraram ao mesmo tempo, me arrastaram, gritavam comigo. Chamavam de louca, de assassina, de demônio. Alguém me deu um soco nas costas.
Outro me puxou pelos cabelos. A polícia chegou rapidamente, me arrancou da multidão e me jogou dentro de uma viatura. Eu gritava versículos. Gritava que tinha feito a obra de Deus. Gritava que a Babilônia tinha caído. Minha voz estava rouca, minha garganta ardia, mas eu continuava gritando. Passei 3 dias na delegacia sendo interrogada. Me perguntaram 1000 vezes por que eu tinha feito aquilo. Eu repetia a mesma coisa. Estava cumprindo um chamado divino, estava expondo a idolatria, estava defendendo a verdade bíblica. Os policiais me olhavam com uma mistura de pena e repulsa. Uma delegada, uma mulher de uns 50 anos com cabelos grisalhos, me disse: "Moça, você não defendeu Deus. Você agrediu um homem inocente que só estava fazendo o trabalho dele." Eu cuspi na mesa. Disse que ela era cega, que todos eram cegos, que eu era a única que enxergava. Fui transferida para uma cela comum. Fiquei sozinha, porque as outras presas não me aceitavam. As evangélicas diziam que eu tinha manchado o nome da igreja. As católicas queriam me bater. Fiquei isolada, sentada no chão frio, olhando para a parede. Minha igreja me abandonou imediatamente. O pastor deu entrevista para 3 emissoras de televisão dizendo que eu tinha agido sozinha, que a igreja condenava qualquer tipo de violência, que eu não representava os valores do evangelho. Claudemir pediu divórcio no 4º dia. Mandou uma carta através do advogado dizendo que não queria mais vínculo comigo, que ia pedir a guarda total das meninas, que eu era uma vergonha para a família. Rebeca e Raquel não me visitaram. Não mandaram carta, não mandaram recado. Simplesmente desapareceram da minha vida. Fui condenada a 3 anos de prisão por lesão corporal grave. Quando ouvi a sentença, não senti nada. Nem alívio, nem revolta. Apenas um vazio enorme, como se tudo que eu era tivesse sido esvaziado de uma vez. Na prisão, descobri que ninguém me defendia. Nem as evangélicas presas, que me chamavam de louca e extremista. Nem as católicas, que queriam me bater. Fiquei isolada na solitária por segurança. Uma cela de 2 metros por 3, sem janela, com uma cama de concreto e um buraco no chão como banheiro. A luz ficava acesa 24 horas por dia. Não havia silêncio. Sempre tinha alguém gritando em algum lugar, sempre tinha som de grade batendo, de chave girando, de mulheres chorando. Ali, sozinha 23 horas por dia, comecei a desmoronar. As primeiras semanas, eu rezava. Lia a Bíblia que tinham me dado, recitava versículos em voz alta, cantava hinos. Mas depois de um mês, parei. Simplesmente parei. Não tinha mais força. Não tinha mais certeza. Comecei a me perguntar se Deus realmente tinha mandado eu fazer aquilo. Ou se tinha sido só raiva. Só ódio. Só vazio procurando se encher de alguma coisa. Recebi apenas uma carta em 6 meses. Da minha mãe Neuza. A carta chegou num envelope amarelo, rasgado nas bordas. Abri com as mãos tremendo. Dentro tinha 2 folhas escritas à mão, com a letra trêmula da minha mãe. Ela dizia que estava orando por mim todos os dias, que me amava, mas que precisava que eu entendesse o mal que tinha causado. Escreveu: "Jéssica, você não feriu apenas um padre. Você feriu milhões de pessoas que amam aquela devoção. E feriu suas próprias filhas, que agora têm vergonha do sobrenome." Li aquela frase várias vezes. Vergonha do sobrenome. Minhas filhas tinham vergonha de mim. Pensei em Rebeca, que tinha 14 anos agora. Pensei em como ela ia para a escola, em como os colegas deviam comentar, em como ela provavelmente mentia sobre quem era a mãe dela. Pensei em Raquel, a mais nova, sempre calada, sempre obediente. Será que ela ainda lembrava de mim? Ou já tinha apagado meu rosto da memória? A carta veio com uma foto. Rebeca e Raquel visitando a avó. Elas estavam na sala da casa da minha mãe, em frente ao altar de Nossa Senhora Aparecida. Rebeca estava sorrindo, com o braço em volta da cintura de Raquel. Raquel segurava uma vela acesa. Era a primeira vez em anos que eu via minhas filhas sorrirem. Sorrirem de verdade, com os olhos brilhando, com a boca aberta. E elas estavam em frente ao altar que eu tinha odiado a vida inteira. Guardei a foto debaixo do colchão. Olhava para ela toda noite antes de dormir. Às vezes chorava. Às vezes só ficava olhando, tentando memorizar os rostos delas. 3 meses depois da prisão, comecei a ter febres altíssimas. Acordava de madrugada encharcada de suor, tremendo, com os dentes batendo. Dores no corpo inteiro, como se cada osso estivesse sendo quebrado por dentro. Vômitos, fraqueza extrema, tontura constante. Fui levada à enfermaria da prisão, onde uma médica cansada me examinou rapidamente e disse que era virose. Me deu dipirona e mandou voltar para a cela.
Mas a febre não passava. Piorava. Uma semana depois, eu não conseguia mais levantar da cama. Não conseguia comer, não conseguia beber água. Vomitava tudo. Emagreci 6 quilos em 10 dias. Fui transferida para um hospital público, algemada a uma maca, escoltada por 2 policiais. O médico que me atendeu pediu uma série de exames. Suspeitava de infecção generalizada, mas os exames não confirmavam. Hemograma normal, raio-x normal, ultrassom normal. Mas meu corpo estava se consumindo. Eu estava morrendo, e ninguém sabia por quê. Fiquei internada no hospital acorrentada à cama. Uma corrente no tornozelo esquerdo, presa à estrutura de ferro da cama. A corrente tinha elos grossos, pintados de cinza, e fazia barulho toda vez que eu me mexia. As 2 policiais ficavam sentadas numa cadeira do lado de fora do quarto, revezando turnos. Eu passava os dias olhando para o teto, ouvindo o som dos aparelhos, sentindo meu corpo definhar. Perdi mais 10 quilos. Minha pele ficou amarelada, meus olhos fundos, meu cabelo começou a cair. Os médicos faziam reuniões na porta do quarto, conversavam em voz baixa, balançavam a cabeça. Uma enfermeira me disse, em tom de pena, que eles estavam fazendo o possível. Eu sabia que era mentira. Sabia que eles não tinham mais o que fazer. Uma noite, em delírio de febre, tive uma visão. Não sei se foi sonho, se foi alucinação, se foi real. Só sei que vi. Vi o rosto do padre Luciano. Mas não como estava antes da agressão. Vi o rosto dele queimado, desfigurado, com a pele derretida do lado esquerdo. A orelha deformada, os lábios inchados, o olho semicerrado. E ele olhava para mim sem raiva. Apenas com uma tristeza profunda, silenciosa, que parecia atravessar meu peito. Ele estendia a mão direita na minha direção, com a palma aberta, os dedos esticados. Eu tentava alcançar, esticava meu braço, forçava meu corpo para frente. Mas não conseguia. A distância entre nós parecia aumentar. Quanto mais eu esticava o braço, mais longe ele ficava. Acordei gritando, coberta de suor. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. A enfermeira Célia, uma mulher negra de uns 50 anos, com cabelos curtos e olhos cansados, entrou correndo no quarto. Ela me limpou com uma toalha úmida, trocou os lençóis, ajustou o soro, verificou minha temperatura. E enquanto fazia isso, cantava baixinho: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A voz dela era suave, quase um sussurro. Eu a observei enquanto ela trabalhava. Tinha rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas, unhas curtas e limpas. Perguntei a ela, com a voz fraca e rouca: Você é católica? Ela parou o que estava fazendo, me olhou nos olhos e respondeu: Sou. E sei quem você é, vi na televisão o que você fez. Esperei que ela me julgasse, que me tratasse mal, que dissesse algo cruel. Mas ela apenas continuou arrumando o travesseiro atrás da minha cabeça e disse: Eu oro por você toda noite antes de dormir. Oro para que Deus cure seu corpo e sua alma. Senti algo quebrar dentro de mim. Não sei explicar direito. Foi como se uma parede que eu tinha construído ao longo de anos tivesse rachado de uma vez. Comecei a chorar. Não um choro alto, não um choro dramático. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Célia segurou minha mão. Ficou ali parada, segurando minha mão, sem dizer mais nada. 2 semanas depois, os médicos ainda não tinham respostas. Fizeram novos exames, chamaram especialistas, testaram remédios diferentes. Nada funcionava. Eu estava piorando. Minha temperatura chegava a 40 graus, meu corpo tremia sem parar, meus lábios rachavam, minha boca sangrava. Comecei a ter alucinações constantes. Via sombras se movendo pelas paredes, ouvia vozes chamando meu nome, sentia cheiros que não existiam. Uma médica jovem, com óculos redondos e jaleco manchado, me disse em tom baixo que eu precisava me preparar, que meu corpo estava desistindo, que não havia mais muito tempo. Eu apenas balancei a cabeça. Não tinha mais força para reagir, nem para chorar, nem para gritar, nem para ter medo. Apenas aceitei. Minha mãe conseguiu autorização para me visitar. Não sei como ela conseguiu. Ela entrou no quarto acompanhada de uma policial, andando devagar, segurando a bolsa com as 2 mãos. Quando eu a vi, não a reconheci de imediato. Ela tinha envelhecido anos em meses. Estava magra, com olheiras fundas, cabelos mais brancos, costas curvadas. Ela sentou na cadeira ao lado da cama, largou a bolsa no chão e segurou minha mão. Não disse nada por longos minutos.
Apenas segurou minha mão e chorou. Um choro baixo, contido, que fazia o corpo dela tremer. Finalmente, ela sussurrou: Jéssica, você precisa pedir perdão. Não para sair da prisão, não para se livrar da doença, mas para parar de morrer por dentro. Eu tentei responder, mas minha garganta estava seca demais. Tentei engolir, tentei forçar as palavras para fora. Apenas consegui fazer um som rouco, quase inaudível. Balancei a cabeça devagar, concordando. E comecei a chorar também. Pela primeira vez em 19 anos, desde que me converti, eu chorei sem raiva. Chorei de arrependimento genuíno. Chorei porque finalmente entendi o tamanho do mal que tinha causado. Não era só agressão. Era tudo. Eram anos de ódio destilado, de intolerância justificada por versículos bíblicos, de violência mascarada de zelo religioso. Eu tinha machucado minha mãe, minhas filhas, pessoas inocentes nas ruas, e agora um padre que só estava fazendo o trabalho dele. Minha mãe puxou um terço do bolso. Um terço de contas azuis, com crucifixo prateado. Ela me mostrou e disse: Posso rezar por você. Eu, que tinha queimado terços em fogueiras, que tinha pisoteado imagens, que tinha cuspido em procissões, balancei a cabeça que sim. Ela começou a rezar em voz baixa, passando as contas pelos dedos, movendo os lábios devagar. Eu não sabia as palavras, não conhecia as orações. Mas fiquei em silêncio, de olhos fechados, apenas ouvindo a voz da minha mãe. E pela primeira vez em meses, senti algo parecido com paz. Não era felicidade. Não era alívio. Era apenas um descanso pequeno, breve, mas real. No dia seguinte, quando acordei, havia alguém sentado na cadeira ao lado da minha cama. Levei alguns segundos para focar a visão. Era o padre Luciano. Ele estava usando uma camisa social simples, sem colarinho, calça jeans escura, sapatos pretos. O lado esquerdo do rosto tinha cicatrizes visíveis. Manchas rosadas, irregulares, brilhantes sob a luz fluorescente. A pele enrugada, com textura diferente, como cera derretida e moldada de novo. A orelha estava deformada, menor que a outra, com o lóbulo fundido ao pescoço. O olho esquerdo tinha a pálpebra caída, deixando a pupila semicoberta. Eu congelei. Meu coração disparou. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Apenas fiquei olhando para ele, para as cicatrizes, para o rosto que eu tinha destruído. Ele falou primeiro. A voz dele era calma, baixa, sem raiva. Jéssica, eu vim aqui não porque sou santo. Vim porque descobri que você está morrendo, e eu não consigo viver sabendo que alguém está morrendo com esse peso no coração. Comecei a chorar compulsivamente. Meu corpo inteiro tremeu. Minha respiração ficou irregular. Lágrimas escorreram sem controle. Disse, entre soluços: Eu te desfigurei. Eu destruí seu rosto. Como você pode estar aqui? Ele respirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos, e respondeu algo que nunca vou esquecer. Porque eu entendi que a água que você jogou em mim não era sua. Era dor de anos acumulada, era raiva que ninguém te ensinou a processar. E se eu não te perdoar, essa água vai continuar queimando a nós dois para sempre. Fiquei em silêncio, apenas chorando. Ele se levantou, caminhou até o lado da cama, e ficou de pé ao lado de mim. Colocou a mão direita sobre minha cabeça. A mesma mão que tinha sido queimada, que tinha manchas rosadas nos dedos, que tremia levemente. E rezou. Ali, no hospital público, acorrentada à cama, queimando de febre, ele colocou a mão sobre minha cabeça e rezou. Não entendi todas as palavras, mas entendi o sentido. Era uma oração de cura, de perdão, de libertação. Quando ele terminou, me olhou nos olhos e disse: Jéssica, Deus não te abandonou. Nunca abandonou. Mas você precisa permitir que ele te alcance. Ele saiu do quarto devagar, caminhando em silêncio, sem olhar para trás. 3 dias depois, minha febre quebrou. Acordei de manhã e percebi que não estava suando, que não estava tremendo, que minha cabeça estava mais clara. A enfermeira Célia mediu minha temperatura e gritou de alegria: 36,8. Você está normal. Chamou o médico, que repetiu o exame, verificou minha pressão, meu pulso, meus reflexos. Ele balançou a cabeça, confuso, e disse: Não consigo explicar. Seu corpo simplesmente respondeu. Perguntei se era um milagre. Ele sorriu sem jeito e respondeu: Eu não sei. Só sei que você estava morrendo, e agora não está mais. Uma semana depois, recebi alta. Fui transferida de volta para a prisão, ainda fraca, ainda magra, mas viva. Você já se sentiu assim também?
como se estivesse morrendo por dentro, e só um gesto de misericórdia pudesse te trazer de volta. Cumpri 2 anos de prisão. Durante esse tempo, recebi visitas regulares do Padre Luciano e da minha mãe. Padre Luciano ia uma vez por mês, sempre no sábado de manhã. Sentava do outro lado da grade, com uma Bíblia em mãos, e conversava comigo. Não eram sermões. Não eram repreensões. Eram conversas. Ele me perguntava como eu estava, se estava comendo, se estava dormindo. Contava histórias da paróquia dele, dos fiéis, das festas religiosas. Às vezes lia trechos da Bíblia. Não os mesmos versículos que eu costumava ler. Ele lia sobre misericórdia, sobre perdão, sobre recomeços. Lia sobre a mulher adúltera, sobre Zaqueu, sobre o filho pródigo. E nunca me julgou. Nunca disse que eu era má, que eu era perversa, que eu merecia estar ali. Apenas disse, uma vez: Jéssica, Deus não desiste das pessoas, mesmo quando elas desistem delas mesmas. Minha mãe ia 2 vezes por mês. Levava comida caseira em potes de plástico. Arroz, feijão, frango desfiado, bolo de fubá. A comida da prisão era horrível, aguada, sem gosto. A comida da minha mãe me lembrava de casa, de infância, de um tempo em que eu ainda não tinha tanto ódio dentro de mim. Ela também levava cartas de Rebeca e Raquel. No começo, as cartas eram curtas, frias, apenas cumprimentos básicos. Oi, mãe. Estamos bem. Esperamos que você esteja bem também. Mas aos poucos, as cartas foram ficando mais longas. Rebeca começou a contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos para o futuro. Raquel, que sempre foi mais reservada, começou a desenhar. Mandava desenhos de flores, de casas, de pássaros. No verso de um desenho, ela escreveu: Mãe, eu ainda te amo. Mas ainda dói muito. Rebeca e Raquel me visitaram 2 vezes. A primeira visita foi 1 ano depois da prisão. Elas entraram na sala de visita segurando a mão da avó, os olhos baixos, os passos hesitantes. Sentaram do outro lado da grade, sem olhar diretamente para mim. Rebeca tinha 15 anos agora, estava mais alta, mais magra, com o cabelo preso num rabo de cavalo. Raquel tinha 12, ainda pequena, com os mesmos olhos grandes e assustados. Tentei conversar, mas as palavras saíam erradas. Pedi desculpas, disse que tinha errado, que tinha sido cruel, que tinha falhado como mãe. Rebeca apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Raquel começou a chorar em silêncio, limpando o rosto com a manga da blusa. Conversamos por 30 minutos. Conversas difíceis, cheias de silêncio e lágrimas. Mas foram conversas de verdade, não sermões. A segunda visita foi 6 meses depois. Dessa vez, elas entraram sozinhas, sem a avó. Rebeca parecia mais confiante, olhava para mim nos olhos, falava com voz firme. Raquel ainda era tímida, mas sorriu quando entrou. Conversamos sobre coisas simples. Sobre a escola, sobre os professores, sobre os livros que elas estavam lendo. Rebeca me contou que estava fazendo cursinho preparatório para o Enem, que queria estudar psicologia. Raquel me contou que tinha entrado para o coral da escola, que cantava nas apresentações. Perguntei se elas tinham vergonha de mim. Rebeca respirou fundo e respondeu: Tive. Mas a vovó me disse que todo mundo erra, e que a diferença está em quem reconhece o erro e tenta mudar. Aquilo me quebrou de novo. Chorei na frente delas, sem esconder, sem tentar fingir força. E elas choraram também. No final da visita, Rebeca colocou a mão contra a grade. Eu coloquei a minha do outro lado, separadas apenas pelo metal frio. Quando saí da prisão, descobri que não tinha mais nada. Não tinha mais igreja. Não tinha mais casa. Não tinha mais casamento. Claudemir tinha se casado de novo, com uma mulher da mesma congregação. Minhas filhas moravam com ele, numa casa nova num bairro melhor. Minha mãe me acolheu no mesmo barraco onde eu cresci. O mesmo cômodo pequeno, com chão de cimento, telhado de zinco. O mesmo altar de Nossa Senhora Aparecida no canto, com as velas acesas, a toalha bordada, o copo d'água. Mas dessa vez, eu não senti raiva. Senti gratidão. Gratidão por ter um lugar para ficar, por ter alguém que ainda me aceitava. Comecei a trabalhar como auxiliar de limpeza numa escola municipal. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na escola às 7. Limpava salas de aula, banheiros, corredores, pátios. O trabalho era pesado, cansativo, mal pago, mas era honesto. E pela primeira vez em anos, eu não sentia vergonha do que fazia.
Não precisava justificar meu trabalho com versículos bíblicos, não precisava atacar ninguém para me sentir importante. Apenas limpava e ia para casa. Procurei cada pessoa que tinha ofendido durante meus anos de ativismo religioso. Lembrei de rostos, de nomes, de situações. Procurei uma senhora católica que eu tinha xingado na porta de uma igreja, chamando-a de idólatra. Encontrei o endereço dela através de conhecidos, bati na porta, e quando ela abriu, me ajoelhei e pedi perdão. Ela ficou chocada, não sabia o que dizer. Finalmente, ela segurou minha mão, me ajudou a levantar, e disse: "Eu já tinha te perdoado, filha. Há muito tempo." Procurei um padre que eu tinha insultado numa feira de livros, acusando-o de enganar o povo. Fui até a paróquia dele, esperei o fim da missa, me apresentei e pedi perdão. Ele me abraçou, chorou, e disse: "Obrigado por ter coragem de voltar." Pedi perdão publicamente em vídeos que postei nas redes sociais. Gravei um vídeo de 5 minutos, sentada no barraco da minha mãe, sem maquiagem, sem filtros, apenas eu e a câmera. Contei minha história, assumi minha responsabilidade, pedi perdão a todos que tinha ofendido. O vídeo viralizou. Recebi milhares de comentários. Alguns me perdoaram. Muitos não. Disseram que eu era hipócrita, que estava fazendo aquilo para aparecer, que meu arrependimento era falso. E aprendi a aceitar. Aprendi que nem todo mundo precisa me perdoar para que eu siga em frente. Que o perdão não é uma moeda de troca. É um presente que algumas pessoas escolhem dar e outras não. Padre Luciano me convidou para participar de um grupo de diálogo interreligioso que ele coordena. Um grupo pequeno, com católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas. Nos reunimos uma vez por mês, numa sala emprestada de uma escola, para conversar sobre fé, sobre respeito, sobre convivência. Eu, uma ex-evangélica radical que desfigurou um padre, agora trabalho ao lado dele promovendo respeito entre diferentes denominações. No começo, foi estranho. As pessoas me olhavam com desconfiança, me faziam perguntas afiadas, testavam minha sinceridade. Mas aos poucos, fui ganhando a confiança delas. Hoje, sou uma das facilitadoras do grupo. Ajudo a organizar os encontros, a mediar as conversas, a garantir que todos tenham espaço para falar. Hoje, 3 anos depois da agressão, ainda não me converti ao catolicismo. Ainda frequento uma igreja evangélica, mas diferente. Uma igreja pequena, acolhedora, onde o pastor prega sobre amor e não sobre ódio. Onde as pessoas respeitam outras denominações, onde ninguém grita na rua, onde ninguém distribui panfletos chamando outros de idólatras. Aprendi que é possível ter fé sem destruir a fé dos outros. Aprendi que convicção não precisa vir acompanhada de violência. Aprendi que respeito é um mandamento tão importante quanto qualquer outro. Mas aprendi a respeitar profundamente a devoção que antes eu odiava. Passei a ler sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, sobre o significado da devoção, sobre o que aquela imagem representa para milhões de brasileiros. Não é idolatria. É fé. É esperança. É consolo. É um ponto de conexão entre pessoas e o sagrado. E mesmo que eu não partilhe dessa devoção, entendo agora por que ela é importante. Entendo por que minha mãe acendia velas toda noite, porque os romeiros caminham quilômetros, porque as pessoas choram diante do altar. Acompanhei minha mãe na romaria do ano passado. Não como devota, mas como filha arrependida. Pegamos um ônibus fretado, junto com outras 40 pessoas da comunidade. Viajamos durante a noite, chegamos em Aparecida de madrugada. A cidade estava cheia, como sempre. Caminhamos até a basílica, entramos devagar, ficamos de pé no fundo. Minha mãe se ajoelhou, rezou o terço, acendeu velas. Eu fiquei ao lado dela, em silêncio, apenas observando. Observei os rostos das pessoas. Vi esperança, vi fé, vi paz. Vi mães pedindo pela saúde dos filhos, pais pedindo por emprego, jovens pedindo por orientação. Vi a mesma fé que eu tinha tentado destruir. E me perguntei, quem eu pensava que era para julgar isso? Depois da missa, caminhamos até a avenida principal. A mesma avenida onde eu tinha cometido a agressão. Parei no local exato onde tinha acontecido. Minha mãe percebeu, segurou minha mão, e disse: "Jéssica, esse lugar não te define mais. O que você fez não te define mais." Fiquei ali parada, olhando para o chão, lembrando daquele dia. Lembrando do som, do grito, do caos. E pela primeira vez, senti que conseguia respirar naquele lugar. Que conseguia estar ali sem ser engolida pela culpa. Rebeca e Raquel me perdoaram. Foi um processo lento, gradual, cheio de conversas difíceis e silêncios longos.
Rebeca entrou na faculdade de psicologia, como planejava. Mora num apartamento pequeno perto da universidade, divide com 2 colegas. Nos falamos pelo telefone uma vez por semana. Ela me conta sobre as aulas, sobre os estágios, sobre os pacientes que atende na clínica escola. Raquel, agora com 16 anos, ainda mora com o pai, mas me visita de vez em quando. Vem passar o fim de semana no barraco da vovó. Dormimos as 3 no mesmo cômodo, comemos bolo de fubá, conversamos até tarde. Raquel me disse recentemente, enquanto estávamos sentadas no chão comendo pipoca: "Mãe, você me ensinou, sem querer, que fé verdadeira não precisa destruir a fé dos outros." Aquela frase ficou gravada em mim. Porque é verdade. Eu ensinei minhas filhas, da pior forma possível, uma lição sobre intolerância. E agora, estou tentando ensinar, da melhor forma que consigo, uma lição sobre respeito. Não sei se vou conseguir reparar todo o mal que causei. Não sei se um dia vou parar de carregar o peso do que fiz. Mas sei que estou tentando. Estou tentando ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma cristã melhor. Padre Luciano se tornou um amigo. Um amigo de verdade. Almoçamos juntos uma vez por mês, sempre num restaurante simples do centro. Conversamos sobre tudo. Sobre fé, sobre dúvidas, sobre política, sobre futebol. Ele me apresentou outros padres, outras freiras, outros leigos católicos. E descobri que são pessoas como eu. Pessoas com falhas, com medos, com dúvidas. Pessoas tentando viver a fé da melhor forma que conseguem. Uma vez, enquanto comíamos, perguntei a ele: "Padre, como você consegue olhar para mim sem sentir raiva?" Ele parou de comer, olhou para mim e respondeu: "Porque eu escolhi ver em você não a mulher que me feriu, mas a mulher que Deus está transformando." Minha mãe Neuza continua acendendo velas toda noite. Continua rezando de joelhos, com os olhos fechados, movendo os lábios em silêncio. Mas agora, às vezes, eu rezo com ela. Não rezo terço. Não sei as palavras certas. Mas fico ali ao lado, de olhos fechados, apenas conversando com Deus do meu jeito. Agradeço por estar viva, por ter uma segunda chance, por ter pessoas que ainda acreditam em mim. E peço perdão. Peço perdão todos os dias. Não apenas pelo Padre Luciano, mas por todas as pessoas que machuquei ao longo dos anos. Pelas pessoas que xinguei, que julguei, que ataquei em nome de uma fé distorcida. Eu ainda sou Jéssica. Ainda tenho 39 anos, ainda moro num barraco de um cômodo, ainda trabalho como auxiliar de limpeza. Ainda tenho cicatrizes. Não no corpo, mas na alma. Cicatrizes que doem em dias específicos, que ardem quando vejo notícias de intolerância religiosa, que pulsam quando me lembro do rosto do Padre Luciano gritando de dor. Mas essas cicatrizes também me lembram de onde eu vim e para onde não quero mais voltar. Me lembram que a água fervendo que joguei queimou a mim mesma mais do que a qualquer um. Queimou minha família, minha fé, minha humanidade. E que a cura só veio quando parei de atacar e aprendi a ajoelhar. Quando entendi que Deus não precisa de defensores violentos, precisa de testemunhas humildes. Quando aceitei que fé verdadeira não se impõe, se vive. Quando reconheci que respeitar a fé do outro não diminui a minha, apenas a torna mais genuína. Hoje, sei que não sou santa. Sei que ainda tenho muito que aprender, muito que reparar, muito que crescer. Mas sei também que estou no caminho certo. Um caminho de paz, de respeito, de amor. E se você está lendo isso agora, se você já sentiu raiva, se você já julgou, se você já machucou alguém em nome daquilo que você acredita, saiba que ainda há tempo. Tempo para pedir perdão, tempo para recomeçar, tempo para escolher o amor em vez do ódio. Porque no fim, todos estamos buscando o mesmo abraço, não é? Mas o caminho até aqui não foi simples. Não foi uma transformação instantânea, como muita gente imagina. Não houve um momento mágico em que acordei diferente. Foi um processo lento, doloroso, cheio de recaídas e dúvidas. Nos primeiros meses depois de sair da prisão, ainda tinha ataques de raiva. Ainda via notícias sobre procissões católicas e sentia um aperto no peito. Ainda ouvia hinos evangélicos antigos e queria voltar para aquela versão de mim que tinha certeza absoluta de tudo. Porque viver com dúvidas dói. Viver reconhecendo que você estava errada, que machucou pessoas inocentes, que desperdiçou anos da sua vida alimentando ódio, dói muito mais do que ter certezas absolutas. Uma noite, alguns meses depois de sair da prisão, tive uma crise. Estava sozinha no barraco, minha mãe tinha saído para uma reunião na igreja. Sentei no chão, encostada na parede, e comecei a chorar. Chorei por horas, sem parar, sem conseguir controlar. Peguei o celular e liguei para Padre Luciano.
Eram quase 11 da noite, mas ele atendeu. Disse, entre soluços: Padre, eu não consigo. Eu tento, mas não consigo me perdoar. Toda vez que fecho os olhos, vejo seu rosto queimado. Ouço seu grito. E sei que fui eu que fiz aquilo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Jéssica, você acha que eu não tenho pesadelos também? Você acha que eu não acordo de madrugada sentindo a dor de novo? Mas eu escolho, todo dia, não deixar aquela dor me definir. E você precisa fazer a mesma escolha. Aquela conversa mudou algo em mim. Entendi que cura não é esquecer. Cura não é apagar o passado. Cura é aprender a viver com as cicatrizes, reconhecendo que elas fazem parte de quem você é, mas não são tudo que você é. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga da rede pública. Sessões quinzenais, em horários apertados, numa salinha pequena e abafada. Mas aquelas sessões me salvaram. A psicóloga, doutora Mariana, me ensinou técnicas para lidar com a culpa, com a ansiedade, com os gatilhos emocionais. Me ensinou que trauma não se cura sozinho, que precisa ser trabalhado, ressignificado, integrado à história de vida. Nas sessões, falei sobre minha infância, sobre a pobreza, sobre a ausência do meu pai, sobre a raiva que sentia por ser pobre enquanto via ricos prosperando. Falei sobre como a igreja pentecostal me deu voz, mas também me deu armas. Armas que usei para atacar, para julgar, para ferir. Doutora Mariana me ajudou a enxergar que muito do meu ativismo religioso era, na verdade, raiva disfarçada. Raiva do meu marido controlador, raiva da minha situação financeira, raiva de um mundo que parecia me excluir. E quando descobri que podia direcionar essa raiva para fora, em nome de Deus, senti alívio. Mas era um alívio falso, tóxico, que me consumia por dentro. Também trabalhamos a questão da maternidade. A culpa que sentia por ter sido uma mãe rígida, violenta, distante. Por ter batido em minhas filhas, por ter proibido que vissem a avó, por ter imposto uma fé sufocante que não deixava espaço para elas respirarem. Doutora Mariana me disse algo que doeu, mas que era verdade. Jéssica, você criou suas filhas do jeito que a igreja te criou. Com medo, com punição, com rigidez. Você reproduziu o que viveu. E era verdade. Eu tinha sido moldada por um sistema religioso que valorizava a obediência acima de amor, rigidez acima de compaixão, certeza acima de humildade. E sem perceber, moldei minhas filhas da mesma forma. Comecei a escrever cartas de perdão. Não cartas que ia enviar, mas cartas que ficavam guardadas numa caixinha de sapato debaixo da cama. Escrevi para o padre Luciano, pedindo perdão de novo, mesmo sabendo que ele já tinha me perdoado. Escrevi para minha mãe, pedindo perdão por anos de desrespeito. Escrevi para Rebeca e Raquel, pedindo perdão por cada vez que levantei a mão, por cada palavra dura, por cada vez que escolhi a religião em vez delas. Escrevi para mim mesma também. Uma carta longa, dolorosa, em que reconhecia meus erros, mas também me dava permissão para seguir em frente. No final da carta, escrevi: Jéssica, você não é o pior erro da sua vida. Você é também a tentativa de consertar. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de alfabetização para adultos, oferecido pela prefeitura. Nunca tinha terminado o ensino médio. Tinha parado na 8ª série para casar. Aos 38 anos, sentei em carteiras escolares de novo, ao lado de outras mulheres mais velhas, alguns homens, todos tentando recuperar o tempo perdido. Estudei português, matemática, história, geografia. Fiz provas, apresentei trabalhos, tirei notas. No dia que recebi o certificado de conclusão do ensino médio, chorei na frente de todos. A diretora da escola me abraçou e disse: Parabéns, Jéssica. Você mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Comecei a participar de um grupo de apoio para egressos do sistema prisional. Nos reuníamos numa igreja católica do bairro, uma vez por semana, para compartilhar experiências, dificuldades, vitórias. Eram homens e mulheres de todas as idades, que tinham cometido crimes diferentes, mas que compartilhavam o mesmo desafio: reconstruir a vida depois da prisão. Ouvi histórias de pessoas que tinham perdido tudo, como eu. Pessoas que tinham sido rejeitadas pela família, pelos amigos, pela sociedade. Mas que estavam tentando, dia após dia, se reerguer. E perceber que não estava sozinha me deu força. Saber que outras pessoas entendiam a vergonha, o medo, a dificuldade de olhar nos olhos dos outros sem sentir que estavam te julgando, me fez sentir menos isolada. Foi nesse grupo que conheci Dona Célia. Sim, a mesma enfermeira que tinha cuidado de mim no hospital. Ela era voluntária do grupo,
Ajudava a organizar os encontros, trazia comida, oferecia palavras de incentivo. Quando me viu entrar pela primeira vez, ela sorriu, veio até mim e me abraçou. Disse: "Eu sabia que você ia conseguir." Dona Célia se tornou uma mentora para mim. Me ligava quando percebia que eu estava desanimada, me convidava para almoçar na casa dela, me apresentava para outras pessoas da comunidade. Foi ela quem me conseguiu o emprego de auxiliar de limpeza na escola. Foi ela quem me incentivou a voltar a estudar. Foi ela quem, nas noites mais difíceis, segurava minha mão e rezava comigo. Um ano depois de sair da prisão, recebi um convite inesperado. Padre Luciano me ligou dizendo que tinha sido convidado para dar uma palestra sobre perdão numa universidade católica, e queria que eu fosse com ele. Fiquei paralisada. Padre, eu não sei falar em público. Eu não sei o que dizer. As pessoas vão me odiar. Ele respondeu com calma: Jéssica, ninguém vai te odiar. As pessoas precisam ouvir sua história. Precisam entender que transformação é possível. Que perdão é real. Aceitei, com muito medo. No dia da palestra, entrei no auditório tremendo. Havia cerca de 200 pessoas sentadas, a maioria jovens universitários. Padre Luciano falou primeiro. Contou a história da agressão, mostrou as cicatrizes no rosto, explicou como tinha passado meses em recuperação, como tinha perdido parte da audição do ouvido esquerdo, como tinha precisado fazer várias cirurgias reconstrutivas. E então explicou por que tinha me perdoado. Disse que perdão não é negar a dor, é escolher não deixar a dor te consumir. Que vingança é uma prisão, e perdão é a chave. Quando chegou minha vez de falar, fiquei de pé no palco com as pernas bambas. Olhei para a plateia e vi rostos atentos, curiosos, alguns desconfiados. Comecei a falar. Contei minha história de forma resumida, tentando não chorar, mas sem conseguir. Expliquei como tinha crescido odiando o catolicismo, como tinha canalizado raiva em ativismo religioso, como tinha planejado a agressão achando que estava fazendo a obra de Deus. E como tinha descoberto, da pior forma possível, que Deus não precisa de violência, precisa de amor. No final, disse algo que tinha preparado. Se vocês tirarem uma coisa da minha história, que seja isso: fé que não respeita a fé do outro não é fé, é medo. E medo disfarçado de coragem destrói tudo. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, começaram a aplaudir. Não um aplauso educado, mas um aplauso forte, longo, que me pegou de surpresa. Algumas pessoas choravam, outras acenavam com a cabeça. No final, várias pessoas vieram falar comigo. Uma jovem católica me abraçou e disse: "Obrigada por ser honesta. Obrigada por mostrar que mudança é possível." Um rapaz evangélico me pediu desculpas, dizendo que também tinha sido intolerante no passado. Uma professora me disse que ia usar minha história nas aulas de ética. Saí daquele auditório exausta, mas com uma sensação estranha. Pela primeira vez, senti que minha dor podia servir para algo bom. Depois daquela palestra, outros convites começaram a surgir. Escolas, igrejas, grupos comunitários. Sempre ao lado do Padre Luciano, sempre contando nossa história juntos. Ele falava sobre perdão, eu falava sobre arrependimento. Ele falava sobre cura, eu falava sobre responsabilidade. Nos tornamos, de certa forma, uma dupla improvável. O padre desfigurado e a mulher que o desfigurou, viajando juntos para falar sobre reconciliação. Algumas pessoas achavam estranho, outras achavam lindo. Eu apenas achava necessário. Rebeca me acompanhou numa dessas palestras. Ela tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio. Sentou na primeira fileira, de braços cruzados, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Contei a história como sempre, mas dessa vez, sabendo que minha filha estava ali, cada palavra pesava mais. No final, quando descemos do palco, Rebeca veio até mim. Esperava que ela dissesse algo duro, que me repreendesse por expor a família. Mas ela apenas me abraçou. Abraçou forte, apertado, como não me abraçava desde criança. E sussurrou no meu ouvido: "Eu tenho orgulho de você, mãe." Raquel passou a me visitar com mais frequência. Trazia os cadernos da escola para estudarmos juntas, me mostrava as músicas que estava aprendendo no coral, me contava sobre os amigos, os professores, os sonhos. Sonhava em ser professora de música. Dizia que queria ensinar crianças pobres a cantar, como ela. Eu a incentivava, dizia que ela conseguiria, que tinha talento. E percebia que, aos poucos, estava reconstruindo algo que tinha destruído. Não era a mesma relação de antes. Era diferente. Era mais honesta, mais frágil, mas também mais real.
Minha mãe Neuza adoeceu no ano passado. Uma pneumonia que evoluiu rápido. Foi internada, passou uma semana no hospital. Fiquei ao lado dela o tempo todo. Dormi na cadeira desconfortável do quarto, segurei sua mão durante a noite, rezei todas as orações que conhecia. Padre Luciano foi visitá-la. Levou a comunhão, rezou com ela, ungiu sua testa com óleo. Minha mãe olhou para ele, olhou para mim ao lado da cama, e disse com a voz fraca: "Vocês dois são a prova de que Deus ainda faz milagres." Ela se recuperou. Voltou para casa, voltou para o altar de Nossa Senhora Aparecida, voltou para as velas acesas toda noite. Hoje, olho para trás e vejo o quanto mudei. Não mudei de religião. Não me tornei católica. Mas mudei de coração. Aprendi que Deus é maior do que qualquer denominação, maior do que qualquer placa de igreja, maior do que qualquer doutrina. Aprendi que fé verdadeira se mede pelo amor, não pela capacidade de julgar. Aprendi que respeito não é concordância, é reconhecimento da humanidade do outro. E aprendi, da forma mais dolorosa possível, que violência em nome de Deus nunca é justificável. Continuo trabalhando como auxiliar de limpeza. Continuo morando no barraco de um cômodo com minha mãe. Continuo ganhando pouco, acordando cedo, pegando 2 ônibus por dia. Mas não me envergonho mais. Porque sei que trabalho honesto tem dignidade. Sei que reconstruir uma vida leva tempo, exige paciência, exige humildade. E sei que cada dia em que acordo sem ódio no coração é uma vitória. Há alguns meses, recebi uma proposta inesperada. Uma editora pequena, especializada em livros de testemunho, me procurou querendo publicar minha história. Fiquei assustada. Ninguém vai querer ler sobre uma mulher que jogou água fervendo num padre, eu disse ao editor. Ele respondeu: "Ao contrário, Jéssica. As pessoas precisam ler. Precisam entender que transformação é real, que ninguém está além do alcance da graça." Conversei com o Padre Luciano, com minha mãe, com minhas filhas. Todos me incentivaram. Rebeca disse: "Mãe, se sua história pode ajudar uma pessoa a não cometer o mesmo erro, vale a pena." Aceitei. Escrever o livro foi um dos processos mais dolorosos que já passei. Tive que reviver cada momento, cada decisão, cada erro. Tive que escrever sobre o som da água acertando o rosto do padre, sobre o grito dele, sobre o caos que se seguiu. Tive que escrever sobre as surras que dei nas minhas filhas, sobre as palavras cruéis que disse para minha mãe, sobre os anos de ódio disfarçado de zelo religioso. Chorei enquanto escrevia. Parei várias vezes, achando que não conseguiria continuar. Mas continuei. Porque entendi que minha história não era só minha. Era de todas as pessoas que um dia deixaram a raiva se transformar em violência, que confundiram fé com fanatismo, que machucaram outros em nome de Deus. O livro foi lançado no mês passado. Uma pequena cerimônia numa livraria do centro, com cerca de 50 pessoas presentes. Padre Luciano estava lá, sentado na primeira fileira. Minhas filhas também. Minha mãe, Dona Célia, colegas do grupo de egressos, pessoas da comunidade. Li um trecho do livro em voz alta. O trecho em que conto sobre o momento em que Padre Luciano colocou a mão sobre minha cabeça no hospital e rezou por mim. Quando terminei, olhei para ele. Ele estava chorando. Não de tristeza, mas de algo que parecia gratidão. Gratidão por estarmos ali, vivos, juntos, testemunhando que cura é possível. Desde o lançamento, tenho recebido mensagens de pessoas que leram o livro. Algumas são de ex-ativistas religiosos que reconhecem em minha história um pouco da própria. Outras são de vítimas de intolerância religiosa que encontraram nas páginas uma palavra de conforto. Outras ainda são de pessoas que simplesmente precisavam acreditar que mudança é real. Uma mensagem em particular me marcou. Era de uma mulher evangélica de 42 anos que dizia: "Jéssica, eu era você há 5 anos. Eu gritava, julgava, atacava católicos. Seu livro me fez enxergar que eu estava reproduzindo o ódio, não o amor. Obrigada por ter coragem de expor sua dor para que eu pudesse enxergar a minha." Hoje, quando olho para o futuro, vejo possibilidades que antes não via. Não sou mais definida apenas pelo meu pior erro. Sou também definida pela tentativa de consertar, pela coragem de pedir perdão, pela disposição de aprender. Ainda tenho pesadelos. Ainda acordo algumas noites suando frio, ouvindo o grito do Padre Luciano. Ainda tenho momentos de culpa profunda, em que me pergunto se algum dia vou conseguir me perdoar completamente. Mas nesses momentos, lembro das palavras dele. Jéssica, Deus não desiste das pessoas. Mesmo quando elas desistem delas mesmas. Rebeca se formou em psicologia e está fazendo especialização em trauma e reconciliação.
Ela me disse recentemente que quer trabalhar com pessoas que passaram por experiências extremas de violência, tanto vítimas quanto agressores. Disse: Mãe, você me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. E eu quero passar minha vida oferecendo essas chances. Raquel está no primeiro ano da faculdade de música. Canta no coral da Igreja Católica do bairro, a mesma igreja onde funciona o grupo de egressos. Minha mãe vai assistir toda semana, e às vezes eu vou junto. Sento no banco de trás, ouço minha filha cantando Ave Maria, e sinto uma paz que não sei explicar. Uma paz que vem de saber que, apesar de tudo que fiz de errado, minhas filhas estão bem. Estão crescendo com compaixão, com respeito, com amor. Minha mãe Neuza, aos 68 anos, continua acendendo velas toda noite. Continua rezando de joelhos, com os olhos fechados, movendo os lábios em silêncio. Mas agora, de vez em quando, eu rezo junto. Não rezo terço. Não conheço todas as orações católicas. Mas rezo do meu jeito, agradecendo, pedindo perdão, pedindo força. E sinto que Deus ouve. Não porque mudei de religião, não porque me tornei perfeita, mas porque finalmente aprendi que Ele não está interessado em placas de igrejas, está interessado em corações sinceros. Padre Luciano e eu continuamos trabalhando juntos no grupo de diálogo interreligioso. Continuamos dando palestras, participando de eventos, promovendo conversas difíceis mas necessárias sobre tolerância e respeito. Algumas pessoas ainda acham estranho. Ainda recebemos críticas de ambos os lados. Católicos dizendo que ele deveria me manter longe, evangélicos dizendo que estou traindo a fé. Mas aprendemos a não ligar. Aprendemos que quem critica de longe nunca entendeu o que é perdoar de perto. Nunca entendeu que reconciliação exige coragem, vulnerabilidade, humildade. Há 2 semanas, voltei à Aparecida do Norte. Não para protestar, não para agredir, mas para pedir perdão publicamente. Organizamos um pequeno ato na frente da Basílica, com autorização da Diocese. Estava eu, Padre Luciano, alguns membros do grupo de diálogo, e cerca de 30 pessoas que tinham lido o livro e querido nos apoiar. Ficamos em frente à Basílica, de mãos dadas, formando um círculo. Padre Luciano rezou uma oração pela paz entre as religiões. Depois, foi minha vez. Li uma carta que tinha escrito, pedindo perdão à comunidade católica, aos fiéis de Nossa Senhora Aparecida, a todos que tinham se sentido ofendidos, feridos, ultrajados pelo meu ato. Minha voz tremia, minhas mãos tremiam, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas terminei a leitura. Quando terminei, uma senhora idosa se aproximou. Ela tinha cabelos brancos amarelados pelo tempo, rosto enrugado como papel amassado e depois alisado, mãos trêmulas que se apoiavam numa bengala de madeira escura. Usava um vestido azul simples, com uma medalha de Nossa Senhora Aparecida pendurada no pescoço. Seus olhos, apesar da idade, tinham um brilho de lucidez impressionante. Disse que se chamava Dona Maria das Dores, que morava em Aparecida há 60 anos, e que tinha visto a agressão 3 anos antes. Estava na procissão naquele dia, a poucos metros de distância. Viu tudo. Viu a água acertar o rosto do padre, viu ele cair de joelhos, viu o caos que se seguiu. Disse que tinha tido pesadelos por meses depois. Que acordava de madrugada ouvindo o grito, vendo a cena se repetir. Que tinha sentido medo de voltar para as procissões, medo de que acontecesse de novo. Que tinha sentido raiva, indignação profunda, vontade de nunca mais ver meu rosto. Eu me preparei para ouvir palavras duras, palavras que mereceria ouvir. Mas ela apenas segurou minhas mãos com as dela, trêmulas e frias, e disse com voz firme: Filha, eu te perdoo. E agradeço a Deus por você estar viva e transformada. Porque se Deus pode mudar seu coração, pode mudar qualquer coração. Abracei aquela senhora e chorei como não chorava há meses. Chorei de alívio, de gratidão, de libertação. Chorei porque percebi que perdão não é só teoria, não é só palavra bonita em palestra, não é só versículo decorado. Perdão é real, é concreto, é transformador. É uma senhora de 78 anos, que foi vítima indireta da minha violência, escolhendo me abraçar em vez de me condenar. É isso que muda o mundo. Não discursos inflamados, não manifestações agressivas, não julgamentos públicos. Mas abraços sinceros, perdão verdadeiro, amor que vence o ódio. Outras pessoas se aproximaram depois de Dona Maria das Dores. Um senhor de uns 50 anos, que disse que era evangélico e que tinha vergonha do que pessoas da sua fé faziam em nome de Deus. Pediu desculpas, em nome de todos que atacam em vez de amar. Uma jovem católica de uns 25 anos, que disse que minha história a tinha feito repensar a forma como ela respondia aos ataques que recebia.
Disse: Jéssica, você me ensinou que responder ódio com ódio não resolve nada. Só perpetua o ciclo. Um padre jovem, recém-ordenado, que disse que ia usar minha história nos retiros que coordenava, para ensinar sobre perdão e reconciliação. Cada pessoa que se aproximava trazia uma palavra, um abraço, uma lágrima. E eu recebia tudo com gratidão, com humildade, com a consciência profunda de que nada daquilo eu merecia, mas tudo aquilo era graça. Saímos de Aparecida no final da tarde. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. No ônibus de volta, Padre Luciano sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas olhando pela janela, vendo a paisagem passar. As montanhas, as casas simples, as pessoas caminhando nas estradas. A vida seguindo seu curso. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Jéssica, você sabe por que eu acredito em milagres? Porque eu vejo um todos os dias. Vejo uma mulher que estava morta por dentro ressuscitar. Vejo cicatrizes virando pontes. Vejo o ódio virar amor. E isso não é obra humana, é obra divina. Segurei a mão dele, a mesma mão que tinha sido queimada, que tinha cicatrizes rosadas irregulares, que tremia levemente quando estava cansado. E disse: Padre, obrigada por não desistir de mim quando eu já tinha desistido de mim mesma. Obrigada por me mostrar que Deus é maior do que meu pior erro. Ele apertou minha mão e respondeu: Jéssica, eu não fiz nada sozinho. Foi Deus quem tocou seu coração. Eu apenas tive a honra de ser instrumento. Ficamos em silêncio de novo, mas era um silêncio confortável, cheio de paz. Pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos 3 anos. A prisão, a doença, o hospital, o perdão, a reconstrução. Pensei em quantas vezes tinha achado que não conseguiria seguir em frente, que o peso era grande demais, que a culpa ia me esmagar. Mas segui. E não sozinha. Carregada por pessoas que escolheram acreditar que mudança é possível, que ninguém está perdido para sempre, que amor vence. Hoje, com 39 anos, sei que minha vida não será fácil. Sei que vou carregar essas cicatrizes para sempre. Não só as cicatrizes emocionais, mas as cicatrizes sociais. Ainda pessoas que me reconhecem na rua e desviam o olhar. Ainda gente que comenta, que julga, que diz que meu arrependimento é falso, que estou apenas tentando limpar minha imagem. E dói. Dói saber que para algumas pessoas, não importa o quanto eu mude, sempre serei aquela mulher que jogou água fervendo no padre. Mas aprendi que não posso controlar o que os outros pensam de mim. Posso apenas controlar quem eu escolho ser hoje. E hoje, escolho ser alguém que ama em vez de odiar, que respeita em vez de julgar, que constrói pontes em vez de levantar muros. Sei que haverá dias difíceis. Dias em que a culpa vai apertar, dias em que vou acordar lembrando do som da água acertando o rosto do padre, do grito dele, do caos. Dias em que vou me perguntar se mereço perdão, se mereço recomeço, se mereço paz. Mas nesses dias, vou lembrar de Dona Maria das Dores segurando minhas mãos. Vou lembrar do Padre Luciano colocando a mão sobre minha cabeça no hospital. Vou lembrar da enfermeira Célia cantando Salve Rainha enquanto me cuidava. Vou lembrar das minhas filhas dizendo Eu te amo, mãe, depois de anos de distância. Vou lembrar da minha mãe nunca desistindo de mim. E vou seguir. Também sei que não estou sozinha. Tenho minha mãe, que aos 68 anos continua sendo meu porto seguro. Tenho minhas filhas, Rebeca e Raquel, que estão construindo vidas lindas, cheias de compaixão e propósito. Tenho o Padre Luciano, que transformou dor em reconciliação e me ensinou que perdão não é fraqueza, é força. Tenho Dona Célia, que me ensinou que pequenos gestos de amor podem salvar vidas. Tenho uma comunidade que me acolheu mesmo quando eu não merecia, que me deu segunda chance quando a maioria teria me condenado para sempre. E tenho um Deus que, ao contrário do que eu pregava anos atrás, não é Deus de vingança, mas Deus de misericórdia. Um Deus que não desiste, que não rejeita, que não condena. Um Deus que olha para minhas cicatrizes e diz: eu posso fazer algo lindo com isso. Eu ainda sou Jéssica. Ainda moro num barraco de um cômodo com chão de cimento e telhado de zinco. Ainda trabalho como auxiliar de limpeza, ganhando salário mínimo, pegando 2 ônibus por dia. Ainda acordo às 5 da manhã, volto para casa às 7 da noite, cansada, com dores nas costas e nas pernas. Mas não me envergonho mais. Porque sei que trabalho honesto tem dignidade. Sei que reconstruir uma vida exige tempo, paciência, humildade. E sei que cada dia em que acordo escolhendo o amor em vez do ódio, o respeito em vez do julgamento, a paz em vez da violência, é um dia em que honro o perdão que recebi. É um dia em que provo que transformação é real.
Aprendi que fé verdadeira não se mede pelo volume da voz, pela quantidade de versículos decorados, pela capacidade de apontar erros nos outros, pela frequência com que você vai à igreja. Fé verdadeira se mede pelo amor que você espalha, pelo respeito que você oferece, pela compaixão que você demonstra, pela forma como você trata quem pensa diferente de você. Aprendi que Deus não precisa de guerreiros violentos, precisa de servos humildes. Não precisa de juízes implacáveis, precisa de testemunhas sinceras. Não precisa que defendamos seu nome com agressão, precisa que honremos seu nome com amor. Porque no final, o mundo não vai se lembrar dos nossos discursos inflamados, dos nossos protestos barulhentos, das nossas certezas absolutas. Vai se lembrar de como fizemos as pessoas se sentirem. Aprendi que a água fervendo que joguei no Padre Luciano queimou a mim mesma mais do que a qualquer um. Queimou minha alma, minha família, minha humanidade, meu futuro. Destruiu relacionamentos, manchou meu nome, traumatizou minhas filhas. Mas aprendi também que, assim como queimaduras físicas podem cicatrizar com tratamento adequado, tempo e cuidado, queimaduras espirituais também podem. Não voltam ao que eram antes. A pele nunca é a mesma. Fica sensível, fica marcada, fica diferente. Mas cicatriza. E às vezes, as cicatrizes se tornam pontes. Pontes entre passado e futuro, entre erro e acerto, entre ódio e amor, entre a pessoa que éramos e a pessoa que estamos nos tornando. Se você está lendo isso agora, se você já sentiu raiva profunda que parecia te consumir, se você já julgou alguém com dureza, se você já machucou alguém em nome daquilo que acredita, saiba que ainda há tempo. Tempo para pedir perdão, tempo para recomeçar, tempo para escolher um caminho diferente. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Vai doer. Vai exigir que você encare seus próprios erros sem desculpas, que reconheça suas falhas sem justificativas, que abra mão das certezas absolutas que te fazem sentir seguro. Vai exigir humildade, vulnerabilidade, coragem. Mas vai valer a pena. Porque viver com paz no coração vale mais do que ter razão. Porque respeitar o outro não diminui sua fé, fortalece. Porque no final, quando tudo passar, o que vai ficar não é quantas vezes você estava certo, mas quantas vezes você escolheu amar. Hoje, quando fecho os olhos, não vejo mais apenas o rosto do Padre Luciano gritando de dor. Vejo também o rosto dele sorrindo ao meu lado enquanto damos palestras sobre perdão. Vejo minhas filhas crescendo com compaixão, construindo vidas que oram o amor em vez do ódio. Vejo minha mãe rezando em paz, finalmente vendo sua filha recuperada. Vejo Dona Célia segurando minha mão no hospital, cantando baixinho. Vejo Dona Maria das Dores me abraçando em frente à basílica. Vejo uma comunidade inteira que me acolheu quando eu não tinha nada. Vejo cicatrizes que viraram pontes. Vejo morte que virou vida. Vejo ódio que virou amor. E isso, para mim, é o verdadeiro milagre. Não um milagre espetacular que acontece de repente, mas um milagre silencioso que acontece dia após dia, escolha após escolha, perdão após perdão. Eu não sou mais a mulher que joguei água fervendo num padre. Sou a mulher que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que perdão cura feridas que pareciam incuráveis, que reconciliação restaura relacionamentos que pareciam perdidos para sempre, que amor transforma corações que pareciam endurecidos demais. Sou a mulher que entendeu que fé sem amor é apenas barulho vazio, que convicção sem respeito é violência disfarçada, que certeza sem humildade é prisão da alma. Sou a mulher que parou de atacar e aprendeu a ajoelhar. Ajoelhar em oração, ajoelhar em humildade, ajoelhar em reconhecimento de que não sou melhor que ninguém, de que não tenho o direito de julgar a fé de ninguém, de que meu papel não é condenar, mas amar. E se você me perguntar hoje o que é fé verdadeira, eu vou dizer: é escolher, todos os dias, deixar que Deus transforme suas cicatrizes em pontes para alcançar outros corações feridos. É reconhecer que todos estamos quebrados de alguma forma, todos carregamos dores, todos precisamos de graça. É entender que sua denominação, sua placa de igreja, seus rituais religiosos não te fazem melhor que ninguém. O que te faz diferente é o amor que você oferece, especialmente para quem pensa diferente de você. É fácil amar quem concorda com você. Difícil é amar quem discorda. E é no difícil que a fé verdadeira se revela. Porque no fim, todos estamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço de um Deus que não desiste, que não condena, que não rejeita por causa de erros, de falhas, de escolhas ruins. Um Deus que olha para nossas cicatrizes, para nossos erros, para nosso passado manchado, e diz: eu posso fazer algo lindo com isso. Eu posso transformar sua maior vergonha em seu maior testemunho. Eu posso usar sua história de ódio para espalhar amor.
eu posso usar suas cicatrizes para curar outros. E é isso que estou tentando fazer. Deixar que minhas cicatrizes, por mais feias que sejam, por mais vergonhosas que sejam, sirvam para construir pontes de amor, respeito e reconciliação. Para mostrar que ninguém está perdido para sempre. Que mudança é possível. Que perdão é real. Que amor vence. Porque se Deus pode transformar uma mulher cheia de ódio, violenta, intolerante, que desfigurou um padre em nome da fé, numa mensageira de paz e reconciliação, então nada é impossível. Absolutamente nada. Nenhum coração está endurecido demais. Nenhuma pessoa está perdida demais. Nenhum erro é grande demais. E se você está lendo isso se sentindo sem esperança, sentindo que seu erro foi grande demais, que machucou gente demais, que está longe demais do perdão, eu quero te dizer, ainda há tempo. Ainda há esperança. Ainda há um Deus que te espera de braços abertos, não para te condenar, mas para te abraçar e dizer: bem-vindo de volta. Vamos recomeçar juntos. E é com essa esperança que eu vivo agora. Não uma esperança ingênua que ignora a dor, mas uma esperança realista que reconhece o passado, mas escolhe não ficar presa nele. Uma esperança que diz: eu errei gravemente, machuquei profundamente, mas hoje escolho diferente. E vou continuar escolhendo diferente, todos os dias, até meu último suspiro. Porque no fim, essa é a única forma de honrar o perdão que recebi. Não desperdiçando essa segunda chance, mas usando-a para fazer o bem, para espalhar amor, para construir pontes onde antes só havia muros. E se minha história puder impedir que uma pessoa cometa o mesmo erro, se puder convencer alguém a escolher o diálogo em vez da violência, se puder plantar uma semente de amor onde antes só havia ódio, então tudo terá valido a pena. Cada lágrima, cada noite de insônia, cada peso da culpa. Porque nada se compara ao privilégio de ser instrumento de transformação, mesmo depois de ter sido instrumento de destruição.